16 até o 38. Depois vamos nos concentrar no trecho de 30 ao 38. As duas vidas aqui estavam a primeira vez para a base. São momentos delicados, nós temos que cuidar com essas palavras do coronavírus, para que a gente não tenha que voltar às restrições da igreja. Vamos tentando explicar o distanciamento, a questão da higiene, todos os protocolos para seguir, mas a gente está seguindo aqui, conseguindo para fora, deixa você ligar. Nós já avançamos por momentos muito dolorosos, período que tivemos que fechar e as transmissões ao vivo, virtuais, online, remotas, para todos nós foram momentos difíceis. Talvez estamos até hoje por situações de comunidade, por outras situações não puderam retornar, funcionando o nosso culto via internet. Agora e encorajados a estar com a paciência da gente juntos novamente. Gostamos da que vocês nos visitam, sejam bem-vindos, abraçados, para que a gente possa dar o abraço aos amigos, mas sim, os passados carregados, eles estão na presença do Senhor, na casa do Senhor. Vamos juntos, então, Atos 8. Vamos ver de vista, naturalmente, o coração nosso tema, a nossa série, a Natal, de verdade, nós vamos ver um texto hoje que foge daquele lugar comum, que se fala de Natal, da atividade de Cristo, mas vamos entender, tá? Nós vamos entender esse texto que fala com vocês hoje. Atos 8, a partir do versículo 6, vamos ler na NVI, a nova versão internacional. Diz assim a santa palavra do Senhor. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para sua casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se da carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu um homem ler o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura, abre aspas: ele foi levado como ovelha para o matador, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Fecha aspas. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, algumas versões falam rogo-te, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Feche teus olhos, vamos orar juntos. Senhor, nós louvamos o teu nome, a ti honra e glória, Deus de graça, de misericórdia, de grande poder. Nós cremos na tua palavra, Senhor. Nós cremos na inerrância das Escrituras. Cremos na tua misericórdia, na tua graça.
cremos no poder do Espírito Santo, cremos na presença do Espírito neste lugar. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, que a tua palavra seja ministrada, seja ensinada corretamente por meio do teu Espírito, por meio do próprio texto, Senhor, que tão somente o teu Espírito fale aqui por meio da tua palavra inspirada por Ele, e que surta efeito em nossas vidas, que frutifique, Senhor, para a edificação da tua igreja e para que nós possamos reverberar e semear essa palavra para aqueles que precisam de salvação. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, imagine a seguinte cena: você está num lugar populoso, ali Deus está te usando para pregar a palavra de uma forma poderosa, para curar pessoas estão se convertendo por meio do Evangelho, por meio do poder de Cristo, maravilhas, milagres estão acontecendo por meio do teu ministério, essas vidas estão sendo alcançadas de uma forma sobrenatural. Aí de repente Deus envia um anjo para dizer para você assim, que você precisa sair deste lugar e ir para uma estrada deserta, sem ninguém. Aí vem aquela pergunta óbvia, né? Como assim, Senhor? Como assim? Se eu estou aqui sendo instrumento teu, estou sendo usado para a conversão de pessoas, de vidas, pessoas estão sendo curadas, demônios estão sendo repreendidos, tu me manda sair daqui para ir para uma estrada deserta, onde o que só existe é a improbabilidade de encontrar uma alma para eu pregar o Evangelho. Como assim? Foi exatamente isso que aconteceu com Filipe, meus irmãos, exatamente isso. Filipe estava em Samaria naquele momento. Ele foi para Samaria depois do episódio da morte de Estevão, e houve uma perseguição severa contra os cristãos em Jerusalém, e muitos deles fugiram ali da cidade. Aí no mesmo capítulo 8, no versículo 1, você vai ver isso aí, de Atos. Então houve aquela dispersão de cristãos perseguidos religiosamente, né, lá em Jerusalém, e Filipe foi para Samaria, e ali ele pregava para uma multidão e fazia milagres, as pessoas estavam sendo convertidas ao Evangelho de Jesus, mas de repente Deus disse que não queria mais que ele ficasse ali naquele lugar, e ele foi para um lugar ermo. Deus manda outros apóstolos, manda Pedro para lá, manda outros apóstolos para lá, para dar continuidade àquela conversão em massa que estava acontecendo, e diz: Filipe, já fez teu papel, agora tu vai para uma estrada deserta. Parece completamente sem sentido aí, né? Mas ele obedece. A palavra diz que ele ouve e simplesmente vai. E aí de antemão nós já temos uma grande lição aí para aprender com esse texto, que é a atitude de obediência de Filipe, né? Ele simplesmente confiou no Senhor e aceitou que naquele momento Deus não o queria mais pregando para uma multidão, queria que ele fosse para um outro lugar, e ele talvez não entendesse por quê. E chama a atenção aí não apenas essa atitude de Filipe de obediência, mas também a maneira como Deus age com aqueles que Ele chama. Deus muitas vezes chama os seus escolhidos para fazer coisas que não se entende. Ele havia usado Filipe para pregar para multidões, mas ali ele decide deslocá-lo para uma estrada deserta, caminho de Gaza, onde só o improvável poderia acontecer. E aí, meus irmãos, é muito importante frisar que a obediência de Filipe está muito relacionada com quem Filipe era. Então, aqui é fundamental, meus irmãos, para o nosso entendimento do texto. Eu preciso fazer essa parêntese, uma apresentação um pouco maior. É muito importante para a gente entender o texto, conhecer um pouco mais sobre esse Filipe aqui. E também conhecer um pouco mais sobre a segunda personagem dessa história, que é o eunuco etíope. Então vamos conhecer juntos sobre esses dois camaradas aí. A primeira referência que nós temos de Filipe está em Atos, capítulo 6,
versículo 3 ao versículo 4. Você pode ir lá, não desmarca o 8 aí, tá? Atos capítulo 6, versículo 3 ao versículo 4. É importante dizer que Filipe não é aquele Filipe lá dos 12 apóstolos, tá? Escolhidos por Jesus para ser aquele grupo mais perto dele ali, de 12 apóstolos. Ele fazia parte de outro grupo, um grupo de 7. O que aconteceu ali? O autor de Atos, Lucas, vai contar que a igreja havia crescido, e claro, com um crescimento numérico, né? Problemas também vieram juntos, e um deles era que precisava de mais gente, mais pessoas para distribuir os alimentos entre os irmãos. Os apóstolos entenderam que não era prudente eles negligenciarem da oração, do estudo da palavra, do ensino da palavra, da pregação da palavra, para cuidar da distribuição também dos alimentos, porque aquilo ia demandar um certo tempo e uma dedicação, iria comprometer essa outra tarefa tão importante deles. Mas, assim como todo o trabalho na igreja, parece simples só distribuir alimentos, mas era muito importante, e logo não podia ser feito por qualquer pessoa, nem de qualquer jeito. Precisava de pessoas capacitadas, e ali entra o texto que nos dará uma ideia básica de quem era Filipe. Diante dos problemas, os apóstolos ali dão a seguinte orientação, visando recrutar pessoas para esse trabalho, que era a distribuição de alimentos. Aí Atos capítulo 6, versículo 3, 4 e 5, diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, que envolve pregação, ensino, exposição, tudo mais. Versículo 5: tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicador, Timon, Parnas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Então Filipe era parte desse grupo aqui. Era um homem portador de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então nós vemos aqui que se tratava de alguém capacitado espiritualmente. Ele era cheio do Espírito Santo, mas também ele era capacitado em ações, ele era sábio na maneira que ele procedia, e também tinha um bom testemunho, né? Ele tinha boa reputação, podemos dizer assim. Aí a gente segue a história de Atos, capítulo 7, capítulo 8, no início ali, tem aquele discurso de Estevão diante do Sinédrio, a morte do primeiro mártir, e depois da morte, o episódio que nós vemos lá no início aí do capítulo 8, quando desencadearam toda uma perseguição ali aos cristãos, a partir de Jerusalém, e aquilo que parecia ser complicado para a igreja, né, uma grande perseguição, na verdade, foi um instrumento poderoso de Deus na propagação do Evangelho para o mundo afora, né, para os confins da terra. É quando Filipe, então, reaparece aqui nessa história. Ele deixa Jerusalém e seu destino é a região de Samaria, onde, como nós vimos lá no início, e também aí no primeiro versículo do capítulo 8, ele vai e prega o Evangelho e começa a ser um instrumento muito usado por Deus ali para alcançar pessoas pela verdade de Cristo. Este é o nosso primeiro personagem, Filipe. O segundo é Eunuco, oficial etíope, como diz o texto. O texto vai revelar então que esse homem tinha uma alma patente. Tendo em vista a forma como ele estava viajando, já diz muito, ele viajava numa carruagem. Pessoas que tinham menos poder aquisitivo não viajavam de carruagem, viajavam a pé. Então ele já estava ali numa posição diferenciada, ele tinha uma alta patente lá onde ele vivia, na região da África. O outro detalhe que aponta a situação financeira desse eunuco é que ele lia um pergaminho. Claro que ele não estava com uma Bíblia, como nós temos hoje. Na época as escrituras eram pergaminhos, só pessoas com algum poder aquisitivo poderia ter acesso a um pergaminho, e ele tinha isso, era dele, ele estava lendo. E porque o fato dele estar lendo quer dizer também que ele era um privilegiado, porque ele tinha uma boa educação, e com certeza ele lia ali aquele pergaminho em grego, uma versão da Septuaginta. Então temos aí uma descrição de que não se tratava de um simples viajante, era um homem
de uma certa posição. O texto vai dizer que ele cuidava do tesouro real, ele era responsável pelos tesouros da rainha etíope, rainha de Candace, muito provavelmente a mãe do rei. Era uma rainha, mas era a mãe do rei, porque o rei geralmente era quase um deus aqui na região dele. Então a rainha talvez fosse a rainha mãe, podemos dizer assim, mas o texto não entra em detalhe. O fato é que ele era um eunuco, ou seja, alguém muito próximo da rainha, daí talvez esse título. Eunuco quer dizer um homem castrado. Todavia, nos textos bíblicos também, eunuco pode ser só um título, tá? Um título que dá status, um título que dá uma certa importância, mas Lucas aqui destaca muito essa palavra eunuco. Então nos leva a crer que literalmente ele era um eunuco, ou seja, um homem castrado. Por fim, o texto vai dizer que ele estava em Jerusalém para adorar a Deus. Versículo 27 está falando isso aí. E na ocasião, ele estava lendo o profeta Isaías. Então veja que ele era um homem que o texto de Atos costuma chamar de temente a Deus. Em Atos a gente vai ver dois termos: os prosélitos, que eram pessoas convertidas ao cristianismo em todos os sentidos, e havia os tementes a Deus, que eram simpatizantes do judaísmo, aqueles que aderiam a alguns rituais, cerimoniais judaicos no templo, mas não eram prosélitos, ou seja, não eram convertido literalmente, além de fazer esses rituais, ele precisava ser circuncidado. Esse etíope, ele era um temente a Deus, alguém que cria no Deus dos judeus e estava ali em Jerusalém para adorar a Deus. Aquele era o etíope. A gente vê aqui, gente, duas pessoas completamente diferentes um do outro, Filipe do eunuco. E a gente vê que eles se encontram numa situação, por vontade muito óbvia e muito clara de Deus. O que parece ali um encontro completamente improvável, meus irmãos, a Bíblia vai nos revelar que fazia parte de um plano muito claro de Deus na vida daqueles dois homens. Era um encontro inevitável, improvável e inevitável. Mas uma pergunta para a gente refletir: será que o encontro principal planejado por Deus seria mesmo entre Filipe e o eunuco? Ou será que nos planos de Deus estava um encontro muito maior, um encontro muito mais importante, programado para acontecer exatamente ali, naquela estrada deserta e improvável? É o que nós vamos descobrir aqui ao longo da exposição do nosso texto. Nossa mensagem de hoje vai se basear, meus irmãos, nas lições aqui que nós podemos aprender a partir desse encontro aí de dois homens bem diferentes entre si, que aprove a Deus aproximar numa estrada erma, deserta, de Jerusalém em direção a Gaza. Essa passagem aqui do livro de Atos, ela vai mostrar um encontro tão inusitado quanto incomum, impossível, alguns diriam assim, não fosse a vontade do Senhor, aquele encontro jamais teria acontecido. Não há acaso em situações assim. Então, baseado nesse encontro aqui em comum, vai nascer o tema aí do nosso sermão: um encontro improvável e inevitável. É o nosso tema, tá? Um encontro improvável e inevitável. Como assim? Vamos entender. Primeiro passo da nossa jornada hoje, meus irmãos, nós veremos o quanto nós podemos aprender a partir de uma simples atitude de nos achegarmos a alguém. Nós veremos o valor de uma aproximação interpessoal, o valor de uma aproximação entre as pessoas. Olha o que diz os versículos 30 e 31, parte A, na tua Bíblia.
Então Filipe correu para a carruagem, ouviu um homem lendo o profeta Isaías. Ele perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Aqui nós vemos a diferença que faz uma aproximação. Como pode fazer diferença o simples fato de chegar próximo de alguém? A distância, meus irmãos, aquele etíope ali, para o judeu como Filipe, não passava de um forasteiro, passava de uma pessoa abastada, porque estava viajando numa carruagem. Mas só que o Espírito Santo diz para ele se aproximar da carruagem, não ficar vendo a distância. Versículo 29 diz, ele diz: se aproxima, vai lá. Aí versículo 27 e 29, que nós lemos lá no início, né, de Atos, mostra que Filipe vai se deparar com uma pessoa de posses, né? Estava numa carruagem, era um eunuco, era um etíope, e além disso se tratava de uma pessoa diferente do que era normal ali para eles, né? Uma pessoa de pele escura, um estrangeiro, de origem africana, logo distante de Jerusalém. A origem dele, o local de origem dele era distante de Jerusalém, mas distante também culturalmente, distante geograficamente. Havia uma distância, um distanciamento natural, geográfico, cultural, social entre eles. Então, à primeira vista, os de um judeu como Filipe era improvável que aquele camarada ali, aquele eunuco, aquele etíope, fosse alguém que se interessaria pelo Evangelho. De longe era isso. Mas, meus irmãos, o improvável não foi barreira para Filipe. Filipe não teve olhos para o preconceito. Preconceito que afasta as pessoas, preconceito que impede muitas vezes que a gente se aproxime de alguém. Filipe não teve olhos para isso. E aí vale frisar, meus irmãos, que embora aquele eunuco fosse um simpatizante da fé judaica, ele jamais seria aceito no judaísmo propriamente dito. Ele jamais poderia ser um prosélito, por exemplo. Pela lei, lá no livro de Deuteronômio, diz que o eunuco tinha que ser excluído do povo judeu. E ele era alvo, seria alvo de zombaria por sua infertilidade, por sua falta de virilidade. Ele era um homem castrado. Craig Kinner, que é um teólogo, ele fala no seu comentário histórico e cultural da Bíblia, que embora os eunucos fossem oficiais respeitados lá na sua terra, em Jerusalém ele seria completamente discriminado, ele seria zombado, ele seria alvo de chacota, ele seria excluído sumariamente. Além disso, ele tinha uma origem africana, o que deixava já uma diferença muito clara, cultural, física, religiosa. Mas nós devemos lembrar aqui, meus irmãos, quem Filipe era. Quem Filipe era? Um homem cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, uma das muitas ações do Espírito Santo na vida dos cristãos é quebrar a barreira dos preconceitos em nós. Se você é um crente preconceituoso, procura rever a tua relação com o Espírito Santo. Porque uma das primeiras ações que o Espírito Santo faz é quebrar barreiras do preconceito. Aquele preconceito que impede a gente de pregar para alguém, aquele preconceito que faz a gente fazer um prejuízo, você não vai querer nunca ouvir falar sobre Jesus. Pois é. Jesus já tinha dado exemplo para os seus discípulos, meus irmãos. Jesus falava com prostituta, Jesus falava com um publicano, Jesus falava com um pobre, falava com um leproso, ele falava com pares da sociedade, com o mesmo amor que ele falava com as autoridades e com os judeus, com os seus. Esse era Jesus. Filipe reproduzia isso, ele era cheio do Espírito Santo. Que a lição de Filipe, meus irmãos, nos estimule a buscar
no Espírito Santo que habita os verdadeiros cristãos, atitudes para quebrar barreiras preconceituosas que nos impedem de nos aproximar de pessoas que precisam ouvir o Evangelho, barreiras que nos impedem de pregar o Evangelho a toda criatura. Precisamos buscar no Espírito, olhando para a atitude de Filipe, que nós possamos pregar para toda criatura, não importa a raça, não importa o credo, não importa a condição social, cultural, seja lá qual for a barreira que a gente coloca, muitas vezes, para entre nós e aquela pessoa que nós precisamos chegar, para que possamos proclamar o Evangelho de Cristo. De volta ao texto, nós vemos que quando Filipe se aproxima da carruagem do eunuco, aí veio a surpresa. Aquele homem fazia o quê? Ele lia em voz alta o trecho do livro do profeta Isaías. E era muito comum naquela época, pessoas que sabiam ler, liam em voz alta. Era muito comum, não era nada assim de estranho. Mas ele só pôde ver isso quando ele chegou perto, quando ele se aproximou, quando ele chegou junto. Talvez naquele momento Filipe não estava entendendo nada. Que o Senhor me tira de Samaria, o fogo estava caindo, ele estava bombando, o ministério estava bombando. Aí Deus disse: não, sai daí e vai para uma estrada do deserto. Ele talvez não estivesse entendendo nada, mas aconteceu. Naquele momento, quando ele se aproxima e ouve aquele nome de Isaías, eu imagino Filipe dizendo assim: agora eu entendi, Senhor, agora eu entendi o mistério. Meus irmãos, fazer pré-julgamentos à distância, escuta bem, fazer pré-julgamentos à distância é uma das coisas mais inúteis e ignorantes que nós podemos fazer como cristãos. Eu me lembro de uma ocasião, lá no início do ministério, eu era líder de jovens, e eu usava 2 brincos na orelha, 2, né? Porque um só era pouco, tinha que ter 2. Eu usava 2 brincos na orelha, e eu me recordo, eu já pregava, estava ali pregando para a igreja. Eu me recordo de uma senhora que ela me viu à distância, né? E ela fez a seguinte análise: eu não sei como é que o pastor deixa esse menino que usa brinco aí ficar no púlpito pregando a palavra de Deus. Meus irmãos, ela tentou tanto para minha aparência à distância que não ouviu uma palavra da mensagem que foi pregada. Era mais forte para ela o pré-julgamento. O meu brinco, ou brincos, saltava aos olhos muito mais do que a palavra deveriam ter saltado aos ouvidos dela, né? Mas quem diz que a gente não age assim também? Quem diz que a gente não age assim também? Existe uma lição muito clara para mim, irmão, nessa passagem aqui. A lição de que se nós não nos aproximarmos das pessoas, nós não temos condições de fazer uma leitura correta das necessidades dessas pessoas. A distância não dá. Somente quando nos aproximamos, nós fazemos uma leitura correta das necessidades e também do potencial dessas pessoas para serem instrumentos de Deus, do seu reino, para o seu reino. O valor de uma aproximação, meus irmãos. Só quando Filipe se aproximou ali daquela carruagem, ele pôde ouvir que ele fazia uma leitura do profeta Isaías, e aí imediatamente ele iniciou um diálogo. Ele falou: "Senhor, quem que lê, que está lendo?" E aí o eunuco respondeu: "Como eu posso entender se alguém não me explicar?" Meus irmãos, a resposta daquele cara para Filipe com certeza encheu o coração daquele missionário, porque era a deixa que ele precisava para poder explicar as Escrituras, para poder falar e explicar sobre o que o profeta estava falando. Foi a deixa. O que Isaías falava? Isaías falava do servo sofredor, do Messias, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Aquele etíope, ele tinha sede pelo correto entendimento do texto. Deus providenciou um servo capacitado e disposto a ensiná-lo. É assim, meus irmãos. Quando nos aproximamos das pessoas, nos tornamos instrumentos mais eficazes a serviço do reino de Deus. À distância fica difícil. Podemos até orar, mas quando nos aproximamos, a história é bem outra. Abrimos o leque de possibilidades de sermos instrumentos de Deus, de sermos instrumentos do Evangelho. Isso deve fazer a gente repensar sobre a nossa postura cristã. E Filipe então se deparou com um servo interessado em aprender. Versículo 31, parte B ao 34, olha o que diz o texto. Assim, 31, parte B. Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si ou de outro? Aqui, meus queridos, 2 pontos podem ser destacados da atitude daquele eunuco, tá? Primeiramente, nós vamos ver o exemplo de um homem dedicado a ler as Escrituras, ainda que ele não entendesse direito, compreendesse bem, mas ele era dedicado a ler as Escrituras. De alguma forma, aquele etíope, ele já havia tido contato com a fé judaica. Os estudiosos entendem que bem anterior dessa história, lá na época do cativeiro babilônico, quando os judeus saem de Jerusalém, parte daqueles judeus não vão para o exílio babilônico, mas vão para a região do Egito, né, da África, e provavelmente aqueles judeus que foram lá influenciaram outras famílias locais sobre a sua fé, e aquela fé estava lá. Sabe como é que Deus opera, né? Lá, muito provavelmente foi como esse etíope ouviu falar de Deus, ouviu falar desse Deus, ouviu falar da fé dos judeus, e ele creu de alguma forma, ainda sem entender direito. O fato é que chega essa fé, ele nota que ele vai de muito longe, lá da terra dele para Jerusalém, movido por essa fé, Deus de Israel. E aí de pronto, meus irmãos, fica uma lição de um homem que não mediu barreiras para adorar ao Senhor. Ele deixa sua terra distante para seguir para Jerusalém e pensar, às vezes, criamos, inventamos, essa é a palavra mesmo, barreiras para vir à igreja que fica minutos da nossa casa, né? Estou com uma dor na unha, né? Eu já fui domingo passado, tá de boa, hoje eu vou para o cinema. Eu já fui para um culto de manhã, de noite eu não vou, né? Aquele homem saiu lá da Etiópia, lá da África, e pegou a estrada numa carruagem, não foi de avião, dias e dias e dias e dias de viagem, para adorar a um Senhor que ele nem compreendia direito, movido pela fé. Sua fé, meus irmãos, ainda que imatura ali, mostrou-se ainda mais evidente quando nós vimos que ele estava lendo em voz alta o texto de Isaías, apesar de não compreender plenamente aquilo que ele estava lendo. A sua atitude revela um homem dedicado à leitura da palavra. Ele estava usando um tempo vago ali, o tempo que ele tinha de viagem, para ler as Escrituras, meus irmãos. Ler a palavra com
dedicação, é algo que nos aproxima de Deus. Essa equação, ela é infalível. Está distante? Lê a palavra. Ler a palavra com dedicação nos aproxima de Deus, inevitavelmente. Ainda que talvez a gente não entenda algumas coisas, mas a dedicação nos aproxima de Deus. E também não podemos dizer nos dias de hoje que nós não temos condições de buscar como entender a palavra, né? Não temos, a não ser que você congregue numa igreja que não te ensine. Mas se você tem uma igreja que te oferece condições de aprender as Escrituras, não venha me dizer: ah, mas eu não leio, eu não entendo. Então, alguma coisa está complicada. Será que o problema é a igreja que não está te ensinando, é o teu pastor que não é aberto para te ensinar, ou o teu líder mais próximo? Ou somos nós que não buscamos entender aquilo que nós não entendemos e nos acomodamos? Enfim, dizer que a gente não tem condição de entender não é uma boa saída para a nossa inércia. E meus irmãos, no mundo em que cristãos são taxados de ignorantes, nós precisamos ser afeitos à leitura. Tudo que nos trouxer a edificação, tudo que somar conhecimento saudável na nossa vida deve fazer parte da rotina cristã, mas sobretudo nós devemos ter prazer em ler a palavra. Os que meditam a lei do Senhor de noite e de dia serão o quê? Como árvores plantadas junto a ribeiro e darão frutos na estação própria, nos ensina o Salmo 1. Prazer na lei do Senhor, meditar de noite e de dia, quer dizer dedicação às Escrituras. Livros convencionais, revistas, tudo isso fundamental para a nossa vida, são alimentos para a nossa mente, mas a palavra de Deus, meus irmãos, é muito mais do que isso, é alimento para a nossa alma, é muito mais do que isso. Quando a lemos, meus irmãos, nós não estamos apenas lendo sentenças, palavras organizadas em frases, versículos e capítulos, nós estamos lendo o Deus se revelando, Deus revelando a sua vontade para o seu povo, não são meras palavras. O simples fato, meus irmãos, nos dedicarmos a ler as Escrituras, revela em nós um coração inclinado a aprender. Primeira lição: aquele homem era um homem dedicado à leitura das Escrituras. Um outro ponto a ser destacado da atitude do etíope é uma atitude de humildade. Não é por acaso que ele lia aquele texto de Isaías, meus irmãos. Na época, os pergaminhos, eles não eram divididos em capítulos, só um detalhe, né? Não eram divididos em capítulos e tal, mas depois os estudiosos da Bíblia, por meio desses estudos, a gente pode entender que ele lia o trecho de Isaías 53, versículos 7 e 8, depois você confere lá. A sede daquele homem pelo entendimento, meus irmãos, traz para nós uma lição de humildade. Sim, ele não entendia o que ele estava lendo, e ele podia também não se sentir confortável de parecer ignorante diante de um ser estranho, uma pessoa estranha que chega, tu entende o que tu lê? Às vezes ele poderia responder: não, com certeza, eu falo grego fluentemente, eu sou um oficial, tal. Imediatamente ele mostrou necessidade de conhecimento. Ele veio em Filipe uma oportunidade de aprender. Imediatamente ele convida para Filipe subir e sentar-se ao seu lado. Para quê? Para que ele pudesse lhe ajudar a compreender as palavras do profeta. E aquele texto falava, meus irmãos, do Cristo que viria ao mundo para sacrificar o seu próprio corpo para a salvação do seu povo. Ou seja, o Cristo que viria para morrer por aqueles que nele crescem, por aqueles que haveriam de ouvir o Evangelho da salvação e entender. Era isso que ele estava lendo. É extraordinário como é que Deus opera quando ele quer salvar uma pessoa. Como Deus age na seara do improvável, né? Do impossível, pode dizer assim, para alcançar a vida de um homem.
Primeiramente, nós já falamos a maneira como ele é alcançado, né? Pela fé judaica, um lugar distante, geograficamente improvável de chegar ali. Depois, essa fé desperta nele o desejo de ele ir para Jerusalém, vencer a distância, para estar ali no templo para adorar ao Senhor. Depois, a maneira como Filipe é retirado para Samaria, onde ele está pregando, onde ele está ali sendo instrumento poderoso de Deus, Deus o tira dali, leva para um lugar distante para encontrar um estrangeiro que não por acaso estava lendo o livro do profeta Isaías 53, o texto perfeito para Filipe falar do Messias. Extraordinário a maneira como Deus move Filipe para ir para aquela estrada ali. Tinha um objetivo muito claro: salvar a vida daquele etíope. Que maravilha! Deus opera, meus irmãos, para que encontros improváveis se realizem, a fim de que conversões inevitáveis aconteçam, entendeu? Encontros improváveis acontecem por obra de Deus, para que conversões inevitáveis também aconteçam. É Deus. Foi assim comigo. E talvez com muitos que estão aqui, se não todos, o improvável, o inevitável. O desejo daquele homem, meus irmãos, de ter uma compreensão correta das Escrituras, é um exemplo de humildade que deve ficar para nós. Quantos crentes não se acham super conhecedores das Escrituras, né? E às vezes se fecham para aprender com outras pessoas, sobem às vezes naquele pedestal teológico, né? Esquecem que Deus usa pessoas simples, Deus usa descrentes, às vezes, para ensinar sobre a sua palavra, e muitas vezes achamos que já sabemos demais. Atento para isso. É muito importante que a gente entenda uma coisa quando nós olhamos para esse trecho aqui, desse texto. A gente tem que entender que a salvação, nessa passagem aqui, ela está atrelada ao correto entendimento da palavra. Percebem? O significado do sacrifício na cruz do Calvário está relacionado diretamente com a salvação. Ou seja, diante de Deus, não bastou aquele etíope ler a palavra em voz alta, ele precisava compreender. Salvação precisa de entendimento correto do Evangelho. Quanto mais nós aprendemos, menos chances existem de nós sermos o quê? Enganados por falsos mestres, e mais capacitados nós estamos para poder repassar aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós recebemos de graça e pela graça do Senhor. Eu creio que Deus tem chamado pessoas, meus irmãos, sedentos pelo Evangelho. Deus tem chamado pessoas com sede e fome da palavra do Senhor. Nós estamos vivendo aí um tempo determinante, um tempo em que verdadeiros discípulos estão sendo distinguidos dos falsos, e um dos principais pontos nessa diferenciação aí de quem é e quem não é exatamente o interesse por compreender corretamente a palavra. Quem quer saber só de auê, quem quer saber só de benção, quem quer saber só de ficar arrepiado, quem quer saber só de blá blá blá, de mimimi, mamamã, não quer saber da palavra, não quer saber de compreender o Evangelho, diferencia bem aí os falsos dos verdadeiros. Eu creio que o Senhor nos levará a essas pessoas, ou então Ele vai trazer essas pessoas para nós, sedentas da verdade de Cristo.
E a questão que fica para a nossa reflexão é: nós estamos capacitados para ensinar? Ou mesmo nós estamos disponíveis para ensinar? Filipe estava. Adiante no texto nós veremos um servo disposto a ensinar. Versículo 35, olha o que diz aí na tua Bíblia. Então Filipe, começando por aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Meus queridos, para Filipe não fazia diferença pregar para uma multidão e pregar para uma pessoa num lugar deserto. Não importava para Filipe se ele tinha que sair dali e ir para um lugar deserto, ainda que fosse só para ficar sós com o Senhor. Ele não estava preocupado em satisfazer as próprias vontades, mas em cumprir a vontade do Senhor. Essa era a preocupação dele. Ele nem ao menos sabia, quando saiu de Samaria, que ele iria encontrar alguém naquele lugar. Ele simplesmente foi, ele simplesmente obedeceu. Ele provavelmente na cabeça dele pensou: nem ninguém para pregar eu tenho ali, é uma estrada deserta. Mas o improvável não foi barreira para ele. Muitas vezes a barreira do improvável nos impede de fazer as coisas que Deus está dizendo para a gente fazer. Filipe não teve esse problema, mesmo saindo de Samaria, ali onde ele pregava para aquelas pessoas, muitas pessoas, indo para aquele lugar improvável, encontrar uma pessoa disposta ali de ouvir o Evangelho era muito, talvez um viajante, que foi o que aconteceu, né? Mas ele não teve olhos para algo que para muitos seria motivo de desânimo, né? Eu estou aqui, meio bombando meu ministério, ele me manda para pregar para sei lá quem, para a areia, para o deserto, ou se por acaso um viajante aparecesse ali, talvez muito pregador fosse sentir desanimado. Olha, eu tenho um exemplo de também lá no meu ministério com os jovens, e certa vez eu convidei um pastor em Ascensão para pregar para a juventude, e ele chegou cedo. Muitos jovens nesse dia não foram para a igreja, mas foi uma excepcionalidade, porque jovem não falta culto, não é não? Então assim, mas foi uma excepcionalidade, tinha poucos jovens nesse dia, e quando ele entrou, eu vi claramente a expressão de decepção dele. Ele olhou e disse assim para mim: pouca gente, né? São só esses. Eu falei: não sei, talvez sim. O senhor está preocupado com a quantidade? Não perdi na meia viagem, né? Não, que é isso, não sei o que. Mas ele estava decepcionado. Ele queria pregar para uma igreja lotada. Meus irmãos, para Filipe não fazia diferença pregar para uma multidão ou pregar para uma pessoa. Escuta, nós somos chamados para pregar o Evangelho, não para escolhermos para quem, muito menos para quantos. Nós somos chamados para pregar o Evangelho a toda criatura, não para escolher quem e muito menos a quantidade de pessoas. Deus tira Filipe de uma cidade e o leva para uma estrada para pregar para uma pessoa, um estrangeiro que precisava apenas de alguém para lhe explicar as Escrituras. Tem muita gente que se acha mais usado por Deus, né, porque prega para uma multidão, né, porque prega para igrejas lotadas e se acha mais ungido, né, acha especial porque prega para muitas pessoas. Eu te digo uma coisa, meus irmãos: alguém pode ser tão usado por Deus ou até mais, pregando para uma pessoa interessada em ouvir, interessada em ser salva por Senhor, do que talvez pregar para uma multidão de pessoas que não querem saber do Evangelho, querem saber de outra coisa, de outros interesses. A gente precisa saber diferenciar bem as coisas, e aí a gente tem que aplicar para a nossa vida, meus irmãos, a lição de um servo cuja obediência ao Senhor fez com que ele rompesse a barreira do improvável. A responsabilidade de Filipe aqui é com o chamado. A responsabilidade com o chamado era muito maior
do que os próprios interesses. Talvez ele quisesse ficar em Samaria, mas a responsabilidade com o chamado era muito maior, era muito mais importante. A sua obediência ao Senhor o colocou diante de um homem sedento de aprender, e ele por sua vez se mostra disponível a ensinar a palavra. Esse é o nosso chamado, meus irmãos, como igreja de Cristo. Devemos estar disponíveis e devemos estar preparados para ensinar o Evangelho. Infelizmente, existem muitas instituições mais dedicadas a emburrecer do que a ensinar corretamente as Escrituras. É uma pena. Dessa forma estão formando aí gerações de crentes emocionais, crentes superficiais, crentes ávidos por palavras motivacionais, emocionais, em detrimento de uma palavra que ensine o sentido correto do texto e a aplicação correta para a nossa vida, para a salvação. Infelizmente, desde a igreja primitiva, meus irmãos, falsos profetas, anticristos, como o apóstolo João fala, né? Vimos isso na nossa série passada, né? Falsos mestres, falsos profetas, anticristos, eles tentam disseminar a todo tempo um falso evangelho, ou simplesmente algo que se parece com Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia. Paulo faz alertas muito claros nas suas cartas sobre esses falsos mestres. Eu destaquei só um texto, Gálatas capítulo 1, escuta, Gálatas 1, 6 e 7, Paulo diz assim: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Isso acontece desde aqueles tempos e agora continua acontecendo. Aquele encontro ali improvável entre Filipe e o etíope vai mostrar o resultado de um ensino correto das Escrituras na vida de alguém. Aquele encontro vai mostrar o resultado de uma compreensão clara do Evangelho na vida de alguém. Nosso último ponto, é isso que nós vamos ver na sequência aqui do texto. O texto vai nos mostrar o resultado do encontro. 2 nascimentos acontecem. 2 nascimentos acontecem. Olha o texto, 36, 37 e 38, diz assim: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água, quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para a carruagem parar. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Eu imagino a cena, meus irmãos, eu imagino a cena daqueles 2 homens completamente diferentes, por várias características, várias peculiaridades, mas eu imagino eles 2 ali, debruçados naquele pergaminho, lendo, e Filipe explicando, ensinando, e o eunuco fazendo questionamentos. Que maravilha, era uma cena, uma escola bíblica ali, móvel, né? Que lindo. Essa cena me remete àquele episódio de Jesus ressurreto, com aqueles 2 discípulos a caminhos da vila de Emaús, lá em Lucas capítulo 24. A palavra lá do Evangelho de Lucas 24 mostra que enquanto Jesus explicava as Escrituras para aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, o coração deles ardia, o coração deles queimava. Como? Quando Jesus falava em línguas, que eles queimavam, o fogo descia, era quando Jesus estava fazendo milagres, quando Jesus impunha a mão eles caíam, quando Jesus dava uma sapateada, não, quando Jesus ensinava as Escrituras, o coração deles queimava. Era isso. E eu vejo a cena do coração daquele eunuco ardendo, enquanto Filipe para ele explicava o... Aleluia.
pessoas estão buscando outro tipo de fogo. Muito desse fogo é estranho. O verdadeiro fogo está aí na tua mão. É a palavra do Senhor, são as escrituras da tua vida, a nossa vida. É o fogo que queima para a salvação. Eu viajo na cena. Depois você dá uma lida lá em Lucas 24, 32 especificamente é o versículo que diz que enquanto Jesus explicava as escrituras, expunha as escrituras, o coração deles queimava. E aí eu recorro novamente aqui ao apóstolo Paulo, agora em sua carta aos Romanos, tá? Capítulo 10, para corroborar bem o sentido aqui do que estava acontecendo ali naquele momento, vivido por Filipe, aquele inusitado aprendiz, podemos dizer assim. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15, e depois do 17, 14 e 15 diz assim: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Versículo 17 de Romanos 10: consequentemente a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A mensagem. Que mensagem? A mensagem do Evangelho de Cristo. Não foi obra do acaso, meus irmãos, foi uma clara intervenção de Deus na história daquele homem etíope. Aquele homem ouviu a mensagem pregada por Filipe e a compreendeu. A fé veio pelo ouvir. Ele desejava aprender, Deus providenciou quem o ensinasse. Você quer aprender? Deus já providenciou quem possa te ensinar. Só não aprende se não quiser. Testemunho de Filipe, com certeza aqui, com certeza, né? Posso afirmar com certeza pelo desenrolar do texto. Com certeza envolveu questões sobre o batismo. Sobre o batismo naquele momento. Então, ao passar por um lugar que tinha água, rola esse texto. Alguns dizem que nem está nos manuscritos mais próximos, né, do Antigo e Novo Testamento, a partir do versículo 37, mas é a situação, pela lógica do que estava acontecendo, né? Então o texto vai dizer: olhe, aqui há água, quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Meus irmãos, o que esse texto de Atos tem a ver? Você pode estar perguntando esse tempo inteiro: é Natal mesmo que o pastor está pregando? Que história é essa? O que esse texto tem a ver com o Natal de verdade, que é o tema da nossa série, que nós iniciamos hoje? Você pode perguntar: pastor, o que tem a ver? Muito bem. Lembram que lá no início, lá quem estava ligado, quem esqueceu, vai lá depois no YouTube para lembrar, tá lá da introdução. Lembra que eu mencionei que, além do encontro improvável entre esses dois homens, aí bem diferentes um do outro, Deus planejara um outro encontro bem mais importante para acontecer ali, naquela estrada deserta, em direção a Gaza? Lembra que eu falei isso lá? Talvez um encontro muito mais importante aqui nessa história do que o encontro daqueles dois homens. Meus queridos, ao promover o encontro, ao mesmo tempo improvável e inevitável, já que Deus tinha planejado, entre aquele judeu, Filipe, um africano, um etíope, eunuco, Deus realizara um encontro maior, o encontro daquele etíope com Jesus. É claro, né? É claro que esse texto aqui de Atos 8 não fala literalmente sobre o nascimento humano de Jesus. Pelo contrário, ele fala da morte, né? Fala da morte. O texto de Isaías, que o etíope lia em voz alta, está falando do Messias, que é levado à morte, né? Ao matadouro. Contudo, meus irmãos, a morte de Jesus na cruz só foi possível porque um dia ele veio em carne, porque um dia ele nasceu como homem,
viveu entre as pessoas do seu tempo, pregou, ensinou as boas novas do reino. Aquele que nasceu foi o mesmo que morreu e ressuscitou. O nascimento de Jesus em carne, meus irmãos, ocorreu só uma vez, para que se cumprisse as Escrituras. Contudo, escuta, o nascimento de Cristo, com sentido espiritual e salvífico, ocorre todas as vezes que alguém ouve, compreende e crê na sua morte na cruz, para a salvação do seu povo. 2 nascimentos ocorrem como resultado daquele encontro ali, inusitado, arquitetado por Deus, entre Filipe e o etíope. 2 nascimentos acontecem simultaneamente naquela estrada deserta: o nascimento de Jesus na vida daquele homem e o novo nascimento daquele homem como nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. João capítulo 3, versículo 3, o próprio Cristo diz, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz: aquele que está em Cristo é o que? Nova criatura. Tudo se faz novo, as coisas antigas ficaram para trás, coisas novas acontecem. Natal de verdade, meus irmãos, acontece toda vez que alguém se converte ao Evangelho. É Natal. Toda vez que alguém se rende aos pés de Cristo, reconhecendo o seu nascimento e a sua morte. E aí o batismo nas águas aqui, meus irmãos, é tão somente aquele momento para selar a conversão que já tinha acontecido, a conversão genuína daquele homem, após ouvir, após compreender, após crer em Jesus como Messias, como Salvador, que nasceu e morreu na cruz. Para concluir, eu preciso ressaltar que não tem acaso, gente. Não existe acaso quando Deus decide mudar a vida de alguém. Não é por acaso. Não acontece. Não existe acaso para o fato da gente estar aqui hoje. Deus quis. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Por mais que teólogos tentem distorcer, teólogos estranhos, tentem distorcer essa verdade de um Deus que não tem controle de todas as coisas. Por mais que se tentem dizer que a Bíblia precisa ser reavaliada, precisa ser reinterpretada, precisa ser reescrita, isso não tem nenhum cabimento. O Deus que nós cremos é o Deus que tem controle de todas as coisas. Quando nós nos afastamos dele, ele sabe. Quando nós estamos afastados, distantes, frios, ele sabe. Quando nós decidimos voltar para ele, é ele agindo por meio do seu Espírito para que nós possamos nos achegar novamente a ele. É ele agindo. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Aqueles que o negam e o negarão para sempre nessa vida, ele também conhece. Assim como ele conhece aqueles que ouvirão a palavra e atenderão ao chamado, dirão sim ao seu evangelho, ele também conhece. Ele sabe quem crê e quem não crê. Ele sabe quem são as pessoas improváveis. Ele sabe quem são as pessoas inimagináveis. Aquelas pessoas que à distância jamais, aos olhos humanos, poderiam se render aos pés do Senhor. Aos olhos de Deus, essas pessoas não são vistas assim. Ele sabe. Entre os improváveis, meus irmãos, existem pessoas que um dia ridicularizaram a palavra do Senhor, pessoas que blasfemaram da cruz, pessoas que estavam tão aprisionadas pelo pecado que aquilo parecia irreversível, era um beco sem saída.
até que o poder sobrenatural do sangue de Jesus lavou essa vida. Pessoas como eu, talvez como você, talvez pessoas estejam aqui hoje e sabem muito bem o que Deus fez. Talvez pessoas estejam aqui hoje para compreender pela primeira vez a palavra e se rendam a Cristo hoje. Ele é que sabe. A história de Filipe, meus irmãos, é aquele etíope. A minha história, talvez a tua história, é a prova de que encontros improváveis e inevitáveis acontecem quando Deus quer que aconteça. Acontecem. Deus continua agindo da mesma forma hoje. Ele continua levando pessoas para auxiliar aqueles que desejam compreender o Evangelho da salvação. Deus continua usando situações das mais improváveis para salvar pessoas improváveis, inalcançáveis aos olhos dos homens. Para Deus não. Por fim, meus irmãos, que a atitude de Filipe, atitude de obediência, lembra a obediência, a atitude de não olhar para as barreiras do preconceito, barreira do improvável, e a atitude de estar disposto a ensinar, seja a nossa atitude. Da mesma forma que a atitude daquele etíope, de se dedicar à leitura das Escrituras, de ter um coração aberto para aprender, ter ouvidos atentos às Escrituras, às verdades de Jesus, sempre também sejam a nossa atitude. E que nós não sejamos apenas no mês de dezembro, meus irmãos, mas todos os dias, instrumentos de Deus, para que, por meio do ouvir da palavra, o Natal de verdade aconteça na vida das pessoas. O nascer de Cristo na mente e no coração de alguém é o verdadeiro sentido do Natal. Quando Cristo nasce no coração e no entendimento de alguém, nós temos o verdadeiro sentido do Natal. Todo o resto é consequência de uma conversão. A solidariedade, o amor, todo o resto é consequência disso. É consequência do Espírito Santo na vida daquele que crê. Não há presente maior, meus irmãos, do que a salvação. Não há presente maior. Esse presente já foi dado àqueles que creram, àqueles que creem no Cristo. É nosso dever como igreja repassar esse presente de forma correta, clara, um presente que nós recebemos de graça, um presente que é dado por Cristo, foi dado na cruz. Talvez a gente não receba aquele presente que a gente quer receber, né, no fim do ano, a Cristo está aí, mas com certeza a gente deve se alegrar sobremaneira. O melhor presente nós já recebemos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor.